eu sou a Thalita Martins, esposa do Daniel Martins, que mais uma vez está aqui se aventurando comigo, né? Ele fala, amor, cada coisa que você arruma, você sabe, André, eu vou colocando ele em tudo, né? Porque eu falei, é na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte nos separe. Mas quando a gente chegar no céu, eu vou lá atrás dele também. É isso aí. E nós estamos com o professor André Fonseca. Muito obrigada, professor, por o senhor estar aqui conosco. O professor veio para uns dias de formação no Colégio Harmonia com professores, coordenadores, diretores, pais. E o tema que o professor trabalhou esses dias foi o banquete da beleza, a literatura e também a formação do imaginário, que é um tema que Daniel e eu apreciamos muito, né? E depois que nós tivemos filhos, nós então nos dedicamos bastante a isso. O professor André, ele é casado com a Rafa, pai do Francisco, da Maria Angélica, da Maria Aurora e de muitos outros que virão, né? Especialista em filosofia e literatura. Ele é consultor de várias escolas no Brasil, na área de filosofia, literatura, mentor literário e filosófico de adultos, crianças e adolescentes. E também é o nosso mentor literário, né, professor? Estamos aqui com a República, iniciada há pouco tempo, por meio da sua mentoria. Sim. E também é mentor da Luísa, que está há poucos meses iniciando. Literatura. Exatamente. E, como ele não cansa de nos surpreender, campeão mundial de jiu-jitsu. Essa eu fiquei extremamente surpreso. Fomos lá fazer um treino. O homem é uma máquina no jiu-jitsu, é impressionante. O corpo não esquece, né? Faz 10 anos, mas o corpo não esquece as técnicas. Isso aí. Então eu acho que a gente não vai só alimentar hoje a inteligência e a alma, a gente vai alimentar o corpo, a alma e o espírito nesse podcast, certeza, né? Porque vai rolar até jiu-jitsu aqui. Bom, professor André, o senhor tem uma capacidade muito grande de encantar as pessoas por meio do seu trabalho e levar a literatura àqueles que nós, talvez, vou falar por mim, né? Eu jamais me imaginei lendo São Tomás de Aquino, Platão, Aristóteles, e você faz isso de uma forma muito bonita. E eu entendi que tem muita coisa aí relacionada com o banquete que o senhor nos oferece. E pensando em banquete, eu trouxe um banquete para nós aqui, já que o tema é literatura, né? Fala um pouquinho sobre esse banquete da beleza, banquete de ideias, e o quanto isso pode ajudar as pessoas que estão nos ouvindo a se envolver mais e se encantar mais com a literatura, né? E, sobretudo, como os pais podem participar da construção do imaginário dos filhos e não deixar isso para os youtubers da vida, né? Com certeza, com certeza. Thalita, Daniel, quando eu comecei a estudar literatura, filosofia, né, sempre me interessei por essa tradição clássica da literatura, da filosofia. Então, esses autores que são perenes, universais, que estão presentes em toda a tradição literária e filosófica da nossa civilização. E um dos princípios que me chamou muita atenção é aquele princípio que era de Petrarca. Ele falava assim: in fonte potius quam in rivo portet bibere. O professor André é fluente em latim também. Tem esse pequeno detalhe. Ele falava... Eu falo em latim porque é muito bonito também a sonoridade, né? E ele fala que é melhor beber na fonte do que nos rios. Então, o que acontece muitas vezes, né? Muitas vezes na nossa educação, seja literária, seja filosófica, nós fomos acostumados a ouvir sobre certos autores, mas não lê-los diretamente. Então, muitas vezes, né? Muitos pais me perguntam, mas professor, será que eu dou uma adaptação da Ilíada para o meu filho ler? Né? E eu falo, olha, pode ser, mas com certo cuidado. Por quê? Porque às vezes a gente fala tanto, né? A Ilíada é fantástica, a Ilíada é maravilhosa. E quando a gente apresenta uma adaptação, a criança pode dizer, mas era isso a Ilíada? Não, mas não é isso a Ilíada. Isso é uma adaptação que foi feita por outro autor, né? Então eu sempre busco ter essa ideia de que nós devemos ter um contato com as fontes. Os grandes autores, digamos assim, na forma pura, na íntegra, vamos dizer assim. E isso tem muito a ver com um banquete que eu chamo banquete de ideias, banquete literário. Por quê? Porque muitas vezes o que acontece? Nós aprendemos literatura ouvindo professores falando para nós sobre certos autores. Foi assim, eu sempre digo que eu sou muito traumatizado da minha educação no colégio, lá pro Ensino Fundamental 2, Ensino Médio. Porque eu ouvi falar de Camões, eu ouvi falar de Machado,
mas ninguém nunca me fez ler Machado, ninguém nunca me ensinou a ler esses grandes autores. Então a gente sai da escola e às vezes acaba nem sabendo como lê-los adequadamente. E o banquete é exatamente o contrário. Quando eu falo que a literatura é um banquete, eu quero dizer que a gente tem que oferecer aos alunos para que eles possam degustar. Então por isso que quando a gente começou a nossa mentoria, né, eu não falo, eu vou dar uma aula para vocês sobre Platão. Não, nós vamos ler Platão juntos, nós vamos degustar juntos um banquete. Que nem uma analogia que eu usei lá com os professores, que é muito verdadeira, né? Achei muito boa. Imaginem que eu sou de Belém do Pará. Imaginem que eu convido as pessoas para um banquete, vou explicar, olha, essa é a maniçoba, tem essas características, o vatapá, o caruru, todo mundo com água na boca. E aí eu despeço as pessoas. Tá bom, é isso, até mais, pessoal. Ou seja, cadê a degustação, que é o momento mais esperado? E é claro que isso é um absurdo se eu fizesse isso. Mas é isso que nós muitas vezes fazemos, enquanto professores. A gente fala sobre as histórias, mas a gente não oferece a oportunidade dos alunos degustarem essas histórias, essas ideias e essa beleza. Por isso que é um banquete de ideias, mas também é um banquete de beleza. Porque essa beleza, ela, de alguma maneira, é uma beleza que nos humaniza. É uma beleza que forma o nosso imaginário e forma, de forma indireta, a nossa própria concepção do que é a vida. É por isso que a literatura ela tem esse papel de humanização, né? Cícero chamava, não só Cícero, mas os grandes autores chamavam a literatura de litere humaniores, as letras mais humanas, as letras que humanizam. Porque é isso que a literatura ela faz. A literatura ela nos faz nos reconhecer mais humanos. Ela nos faz reconhecer os detalhes da experiência humana que, por vezes, pela correria da vida, nos passam batidos. Então é por isso que o meu trabalho está profundamente enraizado nesse desejo. Buscar as fontes, apresentar aos meus alunos as fontes que podem também fazer um grande impacto na vida deles, como fez na minha. E André, eu vejo assim, né? Eu, mãe, Thalita, me empenho muito em ser um modelo de leitora para os meus filhos. Sim. Que eu acho que isso é muito importante. É aquilo que você falou, né? Os 3 pilares, né? Os 3 pilares, né? Que são... exemplo, prática dirigida e palavra. Isso. O exemplo... Sou eu ali, com o livro aberto, lendo, próximo dos meus filhos. Nem que eu leia uma página, tenho que parar para atender um que caiu, o outro que está com fome, enfim, né? A prática dirigida, ontem nós saímos da escola, né? Fomos lá para casa, jantamos, e aí logo depois que o Daniel foi te levar para casa da Regina, eu lembrei da história do pequeno herói da Holanda que você comentou na formação de pais. Sim. E aí eu pensei... os meus filhos já tinham ouvido aquela história algumas vezes. Aí eu falei, mas hoje eu vou contar essa história de uma forma mais especial. Essa história fala sobre a coragem, sobre a paciência de um menino. E eu tenho um menino aqui do meu lado que é muito corajoso e que também é paciente. Às vezes, um pouco impaciente. Sim. Mas o pequeno herói da Holanda, por alguns segundos ali na história, ele se vê impaciente. E ele toma a sua paciência a serviço de um bem maior, que era a sociedade, né? E aí, então, eu comecei a contar a história. E o Rafael e a Luísa já tinham ouvido aquela história, né? O Rafael, ele ficou compenetrado. O Daniel sabe que o Rafael ele vai ouvir história, ele dá pirueta, ele entra debaixo da cama, né? Ele ficou compenetrado. Aí eu contei e falei... Meu filho, você se identifica com essa história? Ele falou, sim. Eu também sou uma pessoa corajosa, né? E isso me lembrou demais o que você falou esses dias, do quanto a literatura ela tem um poder modelador da identidade, da personalidade das pessoas. Sim. Né? Fala um pouquinho sobre isso pra gente. É exatamente nesse ponto que a literatura, como eu costumo dizer, né? A literatura tem um grande fruto, que a literatura ela nos permite viver 1000 vidas vivendo apenas uma. Né? O C.S. Lewis falava uma coisa interessante. Ele falava que a literatura ela tem um papel não de comentar a vida, mas de enriquecê-la. O que acontece? A literatura ela vai nos apresentar, quando uma boa literatura, ela vai nos apresentar certos detalhes da experiência humana que nós não teríamos contato a não ser mediante a literatura. Então, quando a gente lê um grande conto, uma grande história, a gente começa, primeiro, a despertar o pensamento para certas realidades que às vezes não estão no nosso horizonte de experiência imediato. Sim. Mas que no futuro podem estar. Mas que talvez em alguma outra circunstância podem estar. Vão ser como um recurso. É claro, né? É claro. É claro que talvez... É a tal formação do imaginário. É a tal formação do imaginário, exatamente. Ou seja, eu, de alguma maneira, tenho um repertório imaginativo que me ajuda a discernir as inúmeras possibilidades contidas na experiência humana. Então, por exemplo, pode ser que uma criança ela nunca tenha recebido uma oferta de alguma coisa de algum estranho.
Mas quando ela lê João e Maria, ela sabe que isso pode acontecer e que ela deve estar atenta, que ela deve estar alerta quando isso acontecer, quando algum estranho oferecer alguma coisa para ela. Então tudo isso é a formação do imaginário. É esse repertório, não só de imagens, mas esse repertório de experiências imaginativas que se tornam chave para a interpretação da nossa vida. Esse é o grande papel da literatura. A literatura nos dá certas chaves para a interpretação da nossa vida. Então, por exemplo, quando eu leio um conto, como eu mencionei ontem na formação, né? Um conto maravilhoso do Tchekhov, chamado Angústia. É um conto que trata sobre um homem que perdeu um filho. É claro que é uma experiência que nem todos tivemos, mas quando a gente lê aquela história, a gente como que sente a dor daquele pai. A gente não só entende que ele está sentindo dor, percebam, não é apenas entender que ele está sentindo dor, mas é sentir de alguma maneira a dor, sentir junto com ele. Entender que por mais que a gente não tenha vivido aquela situação, a gente sente aquela dor da perda. A gente sente aquela dor e aquela angústia de não ser ouvido. Aquele desejo de partilhar a dor e não ter com quem partilhar a dor. E quando a gente não somente entende isso, mas quando a gente sente isso de alguma maneira, quando a gente assimila essa experiência imaginativa, o que acontece? Nós temos a oportunidade de nos tornarmos mais compassivos com aqueles que a sentem. Então eu vejo uma pessoa que sofre, está sofrendo, eu vou ver que aquele sofrimento, ele não é uma coisa que eu entendo meramente com a cabeça, mas que eu, de alguma forma... Eu tenho compaixão. Eu tenho compaixão. Então a literatura, ela forma a compaixão. A literatura, ela forma o maravilhamento. Ela nos faz perceber certas coisas que a gente não percebia antes. Então vamos dizer assim, que a literatura, ela nos ajuda a ver os detalhes da vida. E saber ver os detalhes da vida é a grande arte, né? É a grande arte que nós precisamos. Porque quando a gente sabe ver os detalhes, a gente consegue se instalar melhor na realidade em que nós estamos. E compreender melhor e interessar-se mais pelo coração humano das outras pessoas, né? Com certeza. Agora, André, eu sei por experiência, por vários amigos que falam, enfim, né, pelos meios sociais que nós transitamos, que muitos pais concordam com tudo isso que nós estamos falando, acompanham o trabalho da Thalita, etc. Mas muitos dizem assim, eu não tive experiência com a literatura, eu não sei nem por onde começar com os meus filhos. Eu quero que ele adquira esse hábito, mas eu não tenho esse hábito, eu não sei por onde começar com os meus filhos. Parte importante do trabalho da Thalita aí nas redes sociais é nesse sentido, de apoiar esses pais. O que você pode falar sobre isso e para essas pessoas? Na formação de pais da escola também? Na formação de pais do Harmonia, nós abordamos bastante esses aspectos. O que você pode sugerir para essas famílias, para essas pessoas? Eu acho que eu sugeriria que, primeira coisa, não pensem que é uma tarefa hercúlea. Em que sentido? Às vezes nós pensamos que é uma tarefa tão difícil, mas tão difícil que a gente... longe demais. Longe demais, e a gente, por ver que tá longe demais, a gente nem quer colocar a mão na massa. Então, às vezes os pais pensam, nossa, mas eu vou ter que ler, o que eu vou ler? Não, calma. Comece então lendo com seu filho. Quais livros? Olha só, aqui na mesa a Thalita já pensou... Pensei já. Nessa pergunta. Então, livro das virtudes para crianças, livro dos heróis para crianças. Talvez, em muitos aspectos, pode ser um bom começo. Ou seja, começarem com esses livros que são livros bons, sólidos, que transmitam histórias clássicas, mas que ao mesmo tempo sejam bem ilustrados, que tragam um interesse. Então, quando o pai ele começa, em primeiro lugar, a ler com o filho, é a primeira forma dele começar a criar o hábito para ele mesmo. Então, eu não tenho nenhum hábito de leitura. Então, começa a ler com o seu filho. Começa a ler nem que seja 5 a 10 minutos por dia. Mas é muito pouco, professor. É muito pouco, mas já é o suficiente. Um hábito se forma aos poucos, gradativamente. Então, não adianta nós pensarmos que meu filho não tem hábito de leitura. Eu não tenho hábito de leitura. Então, eu vou começar, a partir de amanhã, 1 hora por dia eu vou estudar. Não vai dar certo. Não vai dar certo, claro não faz sentido, porque o hábito não se forma assim. O hábito se forma com gradatividade e habitualidade. Eu sempre falo, são dois eixos do hábito, né? Gradatividade e habitualidade. Ou seja, é melhor que você leia todos os dias, seja habitual. 15 minutinhos. 15 minutinhos, 10 minutos. Pouco. E gradualmente você vai aumentando. Eu diria para os pais isso, que é importante que eles comecem a ler com as crianças. A mesma coisa, quando a gente vai pegar uma República de Platão ou algum desses livros aqui, como é que a gente começa? Pode não ter experiência, mas a gente começa lendo. Batendo cabeça. Indo, voltando, não pegando a mesma página 10 vezes ali. Quando eu li pela primeira vez a Divina Comédia, eu não entendi nem 50% do que eu entendo hoje. Precisei ler 1, 2, 3. Várias.
Entende? Até que eu pudesse entender razoavelmente, ainda sei que ainda tem coisa que eu não compreendo, que eu preciso compreender mais. Então, gradualidade, habitualidade. Acho que esse é o grande ponto, é a grande chave para os pais. Uma vez que eles têm isso, eles vão criando também os próprios interesses literários. Então, eles podem selecionar livros para os filhos e, às vezes, pegar livros análogos para eles. Então, por exemplo, tem o livro das virtudes para crianças, que eles estão indo com os filhos. Depois eles compram, por exemplo, livro das virtudes, aquele box grande. Sim, que é um... Então eles leem para os filhos um e leem o outro. Ou em alguma coletânea dessas... Agora tem até para os adolescentes. Até para os adolescentes? Que legal, não sabia. Livro das virtudes para os adolescentes. Então, por exemplo, aí aqui surge uma história de Teseu e o Minotauro, por exemplo. Então o pai... Rafael ama essa. Aí o pai, o que o pai faz? Ele compra um livro de mitologia, mesmo para adulto, mesmo, normal, e ele lê. Então ele sempre, de alguma maneira, pode fazer com que a leitura do filho e a leitura dele andem passo a passo, em diferentes níveis, é claro. Mas ele vai criando hábito junto com o filho. E André, eu sou prova viva disso, porque eu quero muito que os meus filhos apreciem poesia e poemas. E eu sou péssima para ler poesia e poemas. As crianças me corrigem na hora que eu tô contando isso. Eu tô lendo, a Luísa fala, mãe... Não é assim que fala essa palavra, entendeu? Então, assim, eu me comprometi de ser humilde, próximo a eles e mostrar assim, olha, eu sei que é importante vocês e a mamãe também conhecer as poesias e os poemas. E como a mamãe não teve essa oportunidade, agora a gente vai ler juntos. Isso. E eu vou aprender com vocês, né? E é muito engraçado. Tem vezes que eles tiram o maior sarro da minha cara. Aí eu te falo, não, gente, vamos voltar aqui. Sim. Que o foco é a história. E aí eu peguei, claro, algumas poesias e poemas que eu conseguiria ler para eles. Eles também conseguiriam compreender. E é um desafio. E tudo bem, não tem problema as coisas serem assim, né? Na verdade, não tem pai e mãe que não ame desafio, né? Porque ter filhos também tem seus desafios. Então, de alguma maneira, vai ser difícil? Vai ser difícil. Mas essa é uma atitude fundamental. Ah, mas eu não sei como ler, eu não sei como... Mas aprenda então, aprenda junto com o seu filho. Né? É justo que muito custe o que muito vale. Exatamente. Vai ser custoso, vai ser difícil. O filho, ele, às vezes, vai saber algumas coisas mais do que nós. Mas é importante que nós não desistamos, que nós possamos, inclusive, aprender com eles. Isso é uma atividade de humildade fundamental, né? Eu acho que isso tem que fazer parte daquilo que a gente fala, né? Sobre a finalidade, tem que estar dentro do que nós entendemos como a finalidade da nossa paternidade, da nossa maternidade. Muitas vezes, na correria da rotina, nos afazeres que todos nós temos, profissionais, nas necessidades de lazer e de descanso que nós temos, nós acabamos, por vezes, não nos apegando à finalidade da nossa paternidade. Eu sei que tem muitos pais que eu conheço que não pensam nisso, nunca na vida. Para que eu sou pai? O que eu quero para os meus filhos no longo prazo? E aí, conforme a gente vai estabelecendo essa finalidade, refletindo sobre essa finalidade, a gente pode ir hierarquizando aquilo que nós vamos fazer ao longo dos dias com os nossos filhos e colocar uma boa literatura a serviço dessa finalidade, né? Com certeza, eu acho que essa é a grande chave também, compreender a finalidade, né? Quando os pais eles pensam a paternidade e a educação em termos apenas de carreira, é aí que reside o erro. Nós, enquanto pais, temos que pensar nos nossos filhos e na educação que oferecemos a eles, não em termos de carreira, mas fundamentalmente em termos de caráter. De vocação, né? Exatamente, de vocação, de caráter. E tudo isso exige de nós que nós coloquemos certos meios para isso, de forma intencional. Então, quando a gente... Veja, posso não ter um hábito de... mas eu leio no trabalho. Eu leio... Certo, mas o seu filho vê você ler. É por isso que ele veja também, né? Então, é importante que os filhos eles possam ver o que a gente faz, eles possam ver o nosso exemplo, porque é a partir desse exemplo também que eles vão pensar a própria vida. A forma como a gente vive em casa, até mesmo a nossa leitura e esses aspectos, vai, de alguma maneira, influenciar na forma como eles veem o que é o descanso em casa. Sim, se o descanso o ócio, né? O ócio. Se eles vão entender, quando forem adultos, que o descanso é assistir televisão ou é fazer uma leitura. Que se a gente descansa se deleitando numa obra, exatamente, né? Esse é o bom ócio, não é? Ócio não é fazer nada, não é deixar de fazer as coisas. Sim. Ócio é você se dedicar de uma forma tranquila, serena, às realidades mais altas. As realidades espirituais, a literatura, sublime, a filosofia, né? A oração, ao que quer que seja. É interessante você falar isso, né? Hoje de manhã, antes de vir para cá, eu estava lendo Enquanto Ainda é Tempo, do James Stanson.
E aí eu marquei exatamente esse trecho. Nada é mais importante na nossa vida do que a formação dos filhos. E a verdade é que não dispomos de muito tempo para isso. Um primeiro princípio crucial, um fato inexorável da vida que todos os pais têm de compreender, é que só temos uma oportunidade, e apenas uma, para educar bem os nossos filhos. Os pais conscienciosos trabalham incessantemente por transformar os hábitos em virtudes e as atitudes em consciência. Os outros deixam o barco correr, contando com que o tempo acabará, ou os youtubers e influencers da vida, acabará por transformar os seus filhos. É um grande erro, mas eles só o compreenderão tarde demais. Exatamente. E pensando nisso, né, a gente vê o quanto que a nossa função quanto pais, ela é extremamente importante na vida dos nossos filhos, e ao mesmo tempo, o quanto que nós também, pais, precisamos estar constantemente fazendo um bom exame de consciência para ver o quanto nós precisamos melhorar quanto pessoas, quanto seres humanos, para que nós sejamos um modelo de ser humano para os nossos filhos. Sim. Tem aquele livro, só puxando um resgate no que o Daniel falou, que é Educação pelo Exemplo. É uma coleção antiga, acho que é de um padre. E ele fala que, assim, os nossos defeitos de pais, quanto pais, se não forem corrigidos, podem virar vícios nos nossos filhos. E as nossas qualidades, as nossas boas intenções, se forem potentes e se forem vivenciadas no ambiente familiar, podem virar virtudes nos nossos filhos. Com certeza, exatamente. Essa é a grande ideia, né? Por isso que eu falei ontem na formação e essa é uma ideia que me chama muita atenção, né? Às vezes, é claro, a gente tem que fazer coisas de forma intencional. A gente tem que, às vezes, ter metas específicas para cada filho ou para nossa vida familiar como um todo. Mas também é muito importante que a primeira parte desse interesse por tornar nossos filhos boas pessoas parta do nosso interesse por sermos pessoas melhores, né? Então, para essa chave do maravilhamento que eu tenho enfatizado muito nessa vinda, né? O que nós queremos dos nossos filhos? Eu não quero que eles apenas saibam certos conteúdos, que eles saibam certas ideias. Não, eu quero que eles sejam maravilhados pela realidade. Maravilhados por aquilo que é bom, por aquilo que é belo, por aquilo que é verdadeiro. Qual é a melhor forma de eu formar eles dessa maneira? Ler livros? Também. Mas a melhor forma, a forma primordial, é que eu me ocupe e me interesse por ser uma pessoa maravilhada. Com a vida. Né? Exatamente, que eu seja uma pessoa entusiasmada com a vida. E entusiasmado com as coisas certas. Com as coisas vida, certas, né? exatamente. Tem um bom entusiasmo. Para um sanguíneo como eu, é muito fácil cair na armadilha de se entusiasmar com as coisas erradas. Exato. Mas quando a gente aprende a se entusiasmar-se com as coisas certas, com a beleza, com aquilo que é bom, com aquilo que é verdadeiro, então a gente, de alguma maneira, a gente está formando também os nossos filhos, né? Afinal, é isso que é educação. Platão, ele fala na própria República, educar, de alguma maneira, é ensinar a desejar aquilo que é desejável e a rejeitar aquilo que é repugnante. Então é isso. Quando eles veem aquilo que nós amamos, aquilo que nós rejeitamos, se eles veem que a gente vive isso com entusiasmo e com alegria, que a gente realmente acredita nisso, isso entra neles de alguma maneira, né? E isso favorece depois a formação e a compreensão posterior do que a gente está fazendo. Então, é o que eu comentei, inclusive, com os professores ontem também, né? Que um certo conhecimento apreciativo das coisas precede o conhecimento exato. Então é claro que eles vão aprender sobre as regras morais, sobre os princípios morais, é óbvio. Mas antes disso eles precisam ver e apreciar as ações virtuosas. Nós vivemos um período da história da humanidade agora, em que eu acredito que por uma série de fatores, como o excesso de informação que está por aí, mas enfim, acho que tem um aspecto que é um pouco planejado também para que isso aconteça, que é muito fácil de inverter isso que você acabou, essa hierarquia que você acabou de falar de que valores. Nós temos que aprender a... Você pode repetir? Nós temos que aprender a... rejeitar o que é rejeitável e amar o que é amável. E nós estamos vivendo em um tempo que é muito fácil fazer o contrário. Com certeza. Amar o que é rejeitável e rejeitar aquilo que é amável. Como é que você acredita que a boa literatura pode ajudar os nossos filhos a criarem uma espécie de arcabouço para não cair nessa armadilha?
Me parece que exatamente oferecendo esse banquete de beleza. Eu gosto muito de pensar nessa analogia do banquete porque me ajuda a pensar nisso, né? Nessa questão, não é? Então, por exemplo, quando a gente fala sobre comida, como é que a gente refina o nosso paladar? A gente refina sendo apresentado a diversos gostos, a comidas que são boas. Exatamente, né? Quando a gente tendo memórias afetivas com aquele... Exatamente. Quando a gente pensa, por exemplo, vamos pensar na analogia do vinho também, né? Analogia do vinho. Um vinho a gente, às vezes, vai pro vinho doce, mas depois a gente vai começando a perceber que existe um certo sabor especial no vinho seco. Ou seja, a gente vai refinando o nosso paladar. Da mesma forma com a literatura e com o entretenimento em geral. Quando a gente é apresentado constantemente com uma dieta rica e variada de beleza, aí a gente vai formando... O catálogo fica, né? O cardápio fica variado. E a gente consegue ter o quê? A gente consegue refinar o nosso paladar espiritual, vamos dizer assim. Refinar o nosso paladar imaginativo. Então... Veja, e eu já tive essa experiência, já vi várias pessoas, né, várias crianças que tiveram essa experiência. As crianças estão tão acostumadas com boa literatura, com bom entretenimento, quando eles veem um filme ruim, um filme ideológico, por exemplo, eles percebem, pai, mãe, isso aí não presta não, eu não gostei por causa disso. Né? Ou seja, aos poucos a criança que é apresentada a doses adequadas de beleza, com riqueza, com variedade, com doses adequadas de narrativas boas, ela acaba também refinando o seu senso literário, de espiritual, intelectual, e ela consegue criar gosto por essas coisas. Ela começa a achar estranho, por exemplo, é muito claro isso, né? Então, se você apresentar somente historinhas da Turma da Mônica, a criança vai se acostumar com aquilo. Agora, se você apresenta livros como esse, por exemplo, que as ilustrações são belas, que tem um contraste do bem contra o mal. Que tem ilustrações belas, que tem histórias claras, bem construídas. O que acontece quando ela vai ler um diário de um banana? Ela vai falar, isso não presta. Uma linguagem. Isso é lixo, né? Não é? E você sabe, André, que isso me lembrou uma coisa interessante, né? Nós temos esse trabalho com as crianças e esses dias, eu nem sei se está certo, na hora eu fiquei bem surpresa, assim. A Luísa tá, acho que no 4º livro de Nárnias. E tem ali um contraste muito grande do bem contra o mal, tem feiticeiras, né? Enfim. E aí o Rafael, nosso filho do meio, falou, mãe, eu queria muito conhecer o Harry Potter. E eu não conheço o Harry Potter, não sei nada do Harry Potter. E a Luísa falou, Rafael, o Harry Potter não é bom. Aí ele falou, mas por quê? Porque é bruxaria, e bruxaria não é bom. Aí o Rafael falou, então, mas ele faz coisas boas. Ela falou, Rafael, ele faz coisas boas, mas o princípio da onde ele começa é na bruxaria. Então a gente tem que pensar que, olha o que as pessoas estão querendo colocar na cabeça da gente, que ser um bruxo é bom, e não é bom ser bruxo. Aí na hora eu fiquei, meu Deus, o que eu respondo? Aí o Rafael falou, mãe, o que você acha? Eu falei, filho, a mamãe precisa pensar um pouco, a Luísa tem razão, só que eu não conheço a obra do Harry Potter né? Mas na hora eu achei interessante a estrutura de ideias. O raciocínio dela, né? Sim, né? Sim. É uma questão complexa, né? Porque esse é o grande ponto. Então, por exemplo, eu vou dizer, no meu caso, o primeiro livro grande que eu li foi Harry Potter, com 5, 6 anos, né? Eu li volume 2. Então eu cresci lendo um pouco dessas histórias, né? Eu tinha até fantasia e tudo mais. Então, que foi uma onda, né? Que foi uma onda no meu tempo. Então, qual é a grande questão? Vale pro Harry Potter, mas vale também para as outras, né? Tem que ter um discernimento em que sentido? É que existe dentro da ficção um mundo que a gente chama de mundo secundário. Digamos, é um mundo imaginativo e hipotético. Então, por exemplo, no caso do Harry Potter, a bruxaria de que se fala lá não é a mesma bruxaria a que a gente está se referindo quando a gente fala de bruxaria no nosso mundo primário, vamos dizer assim. É um pouco diverso. É claro, a gente pode dizer, poxa, tem coisas que são adequadas, coisas que são inadequadas. E aí esse é o discernimento que é preciso ter, né? Mas também tem que tomar um cuidado para entender a ficção em seus próprios termos. Essa é uma tese do Northrop Frye. Que a gente também tem que saber entender a ficção nos seus próprios termos. Então, lá tem lá fala de bruxaria, mas não é o mesmo tipo de bruxaria que a gente fala no nosso mundo primário. Entendi. Então, da mesma forma, vamos pensar em outras histórias, né? Em outras histórias, na própria Crônica de Nárnia, a gente tem também magia. Sim. É um mundo de magia, né? Tem alguns que fazem magia. Mas a magia, no nosso mundo, ela é compreendida de uma forma negativa, de fato. Mas nesses mundos imaginativos, a magia tem outra conotação. E aí o discernimento que a gente vai ter que fazer é, olha, isso aqui é um mundo imaginativo, é um mundo
ficcional. Veja, Gandalf é um mago no Hobbit. É um mago, ele também... Eu ia usar esse exemplo agora. O Gandalf é um mago. Então, é claro, nesse mundo imaginativo, veja, a bruxaria ou a magia do mundo de Harry Potter é totalmente diferente da magia no mundo do Hobbit, do Senhor dos Anéis. Entendi. Porque são, vamos dizer assim, estruturas narrativas hipotéticas diferentes. É isso que a narrativa ela oferece. Ela fornece estruturas hipotéticas. Então, por hipótese, lá tem magos bons. Por hipótese, lá tem magos bons. Não quer dizer que a magia no nosso mundo seja bom. Esse é um discernimento também que é importante, né? A capacidade de distinguir entre a ficção e a realidade, né? Então, esse é um ponto importante, né? O Northrop Frye, que é um grande crítico literário, ele falava assim, olha, tem pessoas que às vezes não distinguem o mundo da ficção e da realidade. E aí entra na ficção e vive a ficção na realidade. Exato. E aí ele fala, né, que isso é uma certa forma de... Ele usa um termo forte, ele fala que isso é um certo analfabetismo imaginativo, né? Que é semelhante àquelas pessoas que ligam para a emissora de TV para tentar fazer uma doação para personagem da novela que está sofrendo. É mais ou menos isso. Ou seja, essa incapacidade de distinguir ficção da realidade. É claro que, em certo caso, em certas circunstâncias, é preciso ter certo critério. Vamos supor que você está numa cidade em que é muito forte essa questão da magia, da bruxaria, né? Às vezes tem até mesmo, infelizmente, chegou no mundo juvenil algumas tendências em algumas jovens meninas. Eu acho que algumas dessas histórias foram usadas de pretexto para trazer uma distorção e a maldade para a realidade, né? Claro. E esse é o cuidado, né? Em tais circunstâncias, uma formação de critério maior vai ser necessária, né? Em certas circunstâncias, talvez convenha em certo momento ou não convenha. E aí vem o discernimento dos pais, que é extremamente importante, que eles saibam a hora certa de oferecer esse livro. A adequação de oferecer ou não, considerando as circunstâncias do seu próprio filho, do contexto em que ele vive. Do contexto familiar. Então tudo isso é extremamente importante, né? É como eu comentei ontem, tem livros que são muito bons. Pra pensar na Ilíada, né? É muito bom. Às vezes você passar uma adaptação da Ilíada, mas talvez uma adaptação que vale para uma criança um pouco mais velha, talvez não seja válida para uma criança mais nova. Por quê? Porque às vezes na edição da mais velha tem algumas descrições muito fortes de violência que talvez a criança mais nova não esteja com estrutura para captar, né? Então, esse é o discernimento que é necessário, né? Eu estava esses dias ouvindo um curso do Padre Paulo Ricardo e ele falou muito sobre o quanto que alguns contos e histórias são importantes para trabalhar o gerenciamento das emoções, dos afetos, a ordem das paixões. E aí ele contou, eu não me lembro o nome do conto e nem o autor, mas eu me lembro da história, que havia um menino que morava numa região rural e próximo à casa dele tinha um fazendeiro que criava cachorros. E eram cachorros muito bonitos. E ele foi, então, ver os filhotes que uma das fêmeas havia dado luz, né? E tinha um monte de filhotinhos e ele falou pro fazendeiro, olha, eu gostaria muito de ter um cachorro como esse. E o fazendeiro falou assim, olha, esses cachorros são muito caros, eles são de uma raça X, Y, Z, parará. Aí ele falou, mas quanto custaria? Aí o fazendeiro falou, tantas pratas, enfim. E o menino falou, eu tenho 2. Aí ele falou, não, infelizmente não dá. Mas então eu posso, pelo menos com essas 2 pratas, ficar aqui apreciando e brincando com os animais? Aí o fazendeiro falou sim. E ele ficou alguns minutos e por fim saiu um cachorrinho manco correndo. E aí ele falou, eu quero esse. E o fazendeiro falou, imagina, esse nem está à venda. Ele nasceu com um problema, com defeito. E jamais esse cachorro conseguiria satisfazer todas as suas vontades quanto criança, correr, brincar. Ele falou, sim, ele satisfazeria as minhas vontades. Aí ele levantou a calça e ele não tinha metade da calça. Né? Da perna. Quer dizer. E aí o fazendeiro, muito comovido, então deu o cachorro para ele. E eu e o Padre Paulo terminamos o conto chorando, né? E aí ele falou, talvez você não seja sanguíneo quanto eu e esteja ouvindo esse conto, mas o porquê que este menino quis aquele cachorro? Porque na vida dele, certamente ele teve pais que os compreenderam, que compreenderam as suas debilidades, a sua
deficiência física, que cultivaram nele um imaginário de compaixão. E aquilo me despertou, assim, eu falei, gente, o quanto nós, pais, estamos, não sei, com a nuvem, com a névoa, dessa falta de sensibilidade, de sensibilizar os nossos filhos, né? Emocionalmente, socialmente, afetivamente. E o quanto que as histórias podem nos ajudar, né? Isso. Me parece que às vezes os pais eles são um pouco... tem uma tendência um pouco racionalista, né? Em que sentido? Eles falam assim, olha, você não pode ficar com esse sentimento... Claro, o sentimentalismo é um problema. Sim. Mas a gente não pode, por causa do sentimentalismo, deixar de lado a formação do sentimento, que é autêntica. Como eu falei ontem, né, nas formações também. Não basta que nós tenhamos uma cabeça com ideias claras, sólidas, nem que tenhamos uma vontade forte para realizar aquilo que precisa ser feito. É por isso que a gente também tem um coração de fogo, ou seja, um coração enamorado pelo ideal. E isso passa pela formação dos sentimentos. E a formação dos sentimentos ela é muito ajudada pela literatura. Muito, né? Porque a gente consegue, de alguma maneira, refinar aquilo que a gente sente, compreendendo certos detalhes da realidade, que a gente não compreendia antes. Então, essa história, de fato, a criança vai se emocionar. Eu me lembro até hoje de uma história que meus pais liam pra mim, que era aquela história A Ética do Rei Menino. Era uma história bem antiga, eles contavam pra gente. Eu me lembro muito a história de uma cena, que é em que o menino ele comete um passarinho ele comete algum erro e ele é expulso do reino. Essa cena me marcou muito, até hoje eu lembro dessa cena, embora eu não lembre da história como um todo. Mas isso formou o meu sentimento. Formou-me, vamos dizer assim, afetivamente. E é para isso também que a gente forma a literatura. A literatura não vai nos dar apenas ideias racionais de certas coisas. A gente tem também que perceber que essa formação emocional ela é de extrema importância. Porque também a gente precisa ter uma compreensão que não seja apenas de cabeça. Sim. Mas uma compreensão também emocional. Gosto muito do que São Paulo falava. Alegrar-se com os que se alegram, chorar com os que choram. Né? Ou seja, toda dor do outro é minha dor de alguma maneira. Exato. Terêncio dizia, sou homem e nada do que é humano me é alheio. É nessa consciência que a gente forma nossos filhos. Nada do que é humano nos é alheio. Eu tô anotando aqui para eu não esquecer. De Dan Clark. Isso! Achei aqui. Legal. Eu queria escrever o nome do autor, só que meu inglês, André, é uma coisa assustadora. E eu não consegui achar o nome do conto, porque eu não sabia escrever o nome do autor. Dan Clark. E eu tô anotando aqui para eu não esquecer. Quando você fala, né, desse amar o cotidiano, Daniel e eu usamos uma expressão que é fazer o feijão com arroz do dia a dia, sabe? Sabe, é você estar maravilhado com as pequenas coisas do dia a dia. Sim. Com os pequenos fatos, as circunstâncias, até mesmo aquelas que nos são custosas. Sim. E aí a gente brinca, as pessoas estão esquecendo de fazer o arroz com feijão. É o básico. Sabe o arroz com feijão ali, bem simplesinho, mas que dá uma sustância extremamente forte pra gente aguentar as situações, né, as contrariedades da vida. É importante, né, que eles possam saber fazer o arroz com feijão, mas não só fazer o arroz com feijão, mas amar o arroz com feijão. Entende? Acho que essa também é uma outra grande chave. Porque fazer a gente pode até fazer. Eu posso estar lendo com meu filho todo dia, mas posso estar lendo sem amor. Sem interesse real manifestado por ele. Né? Enfim, pelo interesse dele. Então, fazer o feijão com arroz. Mas também amar o feijão com arroz. Saber que o feijão com arroz, ele... Claro, tem várias iguarias, mas o feijão com arroz é aquilo que nos nutre, não é? É aquilo que nos sustenta. E é o dia a dia, né? É o dia a dia. Né? É o do dia a dia. Se a gente não ama o dia a dia, onde a gente está imerso a maior parte da vida, o que a gente vai amar? Exatamente. Não é? O que a gente vai amar? Não tem o que amar se a gente não ama o dia a dia. E André, nós lendo A República, né, o primeiro livro... E aí eu falei pro Daniel, eu naquela correria com as crianças de férias tentando ler, e aí eu tava entendendo o assunto que tava falando. Primeiro falou da velhice, depois começou a falar da justiça, né? Mas assim, não tava naquela primeira definição da justiça, segunda definição da justiça, terceira... e os nomes todos da minha... E aí eu queria trazer, por meio desse comentário, um convite para os pais, né? Que por mais que a gente não tenha, nós aqui, pais comuns do dia a dia, que não somos o professor André, que não somos grandes leitores, nós podemos nos aventurar, né? Na leitura diária, semanal, que for,
sem esse medo de não compreender 100% um texto, né? Exatamente. Esse é o ponto. Se a gente fosse ler apenas quando a gente compreende 100%, a gente não leria quase nada. Entende? Quando eu li, como eu disse, quando eu li a Divina Comédia pela primeira vez, eu não entendi o que eu entendo hoje. Quando eu li a República pela primeira vez, eu não entendi o que eu entendo hoje. E assim vai acontecer por toda a vida. Mas esse é o bom do clássico. O clássico não é um livro para leitura. O clássico é um livro para releitura, sempre. Um clássico é aquele livro que a gente relê de tempos em tempos, não é? Então, para os pais vai a mesma coisa. Que eles comecem com pouco, mas comecem também se desafiando com histórias que são grandes também. Então, eu sempre digo assim, quer começar, tem pouco tempo? Leia contos. Leia contos. Comece com os contos. Começa com os contos de Machado de Assis. Isso é leitura própria, Leitura né? Não pessoal. leitura para os filhos. Leitura pessoal. Então, começa com os contos. São 4 páginas. Se você dedica 20 minutos por dia, você lê um conto de Machado de Assis E por são dia. divertidíssimos, né? Divertidíssimos. Muitos deles são... Muito Machado, né? Eu gosto muito de ler os contos do Machado. Ou lê um dia um conto de Machado, um conto do Tchekov, um do Machado, outro do Dostoiévski. Você vai criar com isso uma cultura imaginativa. Olha que interessante esse termo. Você vai criar uma cultura imaginativa que vai ser de extrema importância para a sua vida e até mesmo vai te dar critério para tratar os filhos. Para que você possa, veja, enamorar-se pela leitura e esse enamoramento pela leitura também contagia os seus filhos. O bem é contagioso, né? O bem é mais difusivo do que o mal, inclusive. Né? Santo Tomás falava, bonum diffusivum sui. O bem é difusivo de si. Então, é claro, quando os nossos filhos veem a gente alegre, quando eles nos veem interessados na leitura, aquilo de alguma maneira, embora de uma forma que pode não ser clara a princípio, mas de alguma maneira isso vai tocá-los. Eles vão ter uma certa consciência do que é se divertir, de que ler é uma coisa boa que meu pai e minha mãe fazem. Então, usando a analogia do arroz com feijão, o tempero do arroz com feijão está nas nossas dispensas. Sim. A gente pode jogar um temperinho mais azedo, mais ácido. Ai, que saco, tem que fazer isso na minha rotina. Exato. Que coisa chata. Ou a gente pode colocar um temperinho mais gostoso. isso. E mostrar para os nossos filhos que na vida cotidiana, nas nossas obrigações, dentre as quais a nossa formação intelectual por meio da leitura, mas não só isso, no ato de levar um filho para dar banho no final do dia quando a gente está cansado, no ato, inclusive, de corrigir um filho quando necessário, nós podemos usar um tempero mais gostoso. Com certeza. E o grande tempero é a alegria. Assim, sempre temos que estar alegres, né? O grande tempero é a alegria, é a compreensão. Então, por exemplo, quando a gente lê com alegria para os nossos filhos, aquilo cria o que você falou também, Thalita, memórias afetivas. Então, o que a gente faz quando a gente quer, de alguma maneira, uma coisa que às vezes é difícil, mas quer que o nosso filho ele comece a criar gosto? A gente associa alguma memória afetiva. Então, é interessante, né? Acontece isso. É claro que para uma criança pequena, como por exemplo são os meus filhos, é claro que às vezes é difícil eles estarem, por exemplo, na missa que dura 1 hora inteira. Não é verdade? Mas é muito interessante como aos poucos eles vão assimilando. Então, por exemplo, lá em Belém a gente frequenta o mosteiro de São Bento, né? E foi muito interessante quando a gente começou a levar, porque é uma missa que é um pouco mais canto gregoriano, então é um pouco mais tranquila. E aí, mas é um pouquinho mais demorada. E aí, o nosso filho, sempre que acaba a missa, o que a gente faz? A gente vai lá pra vendinha dos monges comer bolo. Ah, que delícia! E é a primeira vez que a gente foi, muito, muito interessante, que acabou a missa, a gente foi comer bolo, aí o nosso filho mais velho saiu, né? Ele tem 3 anos, o mais velho tem 3 anos. E ele falou assim, muito legal essa missa. Gostei dessa missa. Com a boca cheia de bolo, né? É claro, veja, é claro que o bolo não é o principal da missa, mas esse ir comer bolo, de alguma maneira, é uma associação afetiva que ele tem, e ele tá associando a esse momento também, que, embora ele também goste da missa, ele fala, ele imita o padre, mas ele, claro, 1 hora para uma criança mais novinha tem a sua dificuldade, né? A gente vive como isso nos arautos. Isso, a missa dos arautos é muito parecida. Sim. E os irmãos têm sempre com aquelas roupas, parecem soldados medievais. Sim. E o Rafael ficava pegando na roupa, na bota. E o Rafael é encantado com tudo que é medieval, te contei isso, né? Com os templários. Então, essa estética dos arautos chama bastante atenção para ele. E aí, a gente vive algo parecido também. O Rafa já vai fazer 7 anos, então agora ele já consegue acompanhar a missa. Mas durante muito tempo foi essa peleia aí. E aí tem a vendinha,
E uma coisa que está acontecendo agora é o tal álbum de figurinhas católicas. Sim. E aí, no final, a gente vai pra lá e compra figurinha, e eles trocam com os amiguinhos ali dos arautos. Então vai criando essa memória afetiva. E tem no pátio, né, sempre os irmãos lá com as roupas fardadas, né? Não é fardado, não sei. É com hábito, né? É, com hábito, falei errado. Então aquilo gera pra ele uma composição do imaginário dele muito interessante, sabe? Com certeza. E aos poucos vão com alegria, né? Exato. Então hoje em dia, né, já fala assim, vamos, a hora de ir pra missa, encontrar Jesus está esperando a gente. Então, eles vão criando essas boas memórias a partir dessa vivência que eles têm, da vivência alegre. Então, se eles veem que a gente tem o hábito de fazer certas coisas, se eles veem que a gente tem o hábito de rezar, eles ganham esse hábito também, né? Quando eu estava vendo... Uma das coisas que nos ajudou a fazer com que o Rafael se entusiasmasse mais para ir à missa foi um conto, que eu tô lembrando agora. O Padre Max contou, não foi? Na missa? O Padre Max contou, e está em um dos livros do William Bennett, eu não lembro qual agora, em que, vamos lá, o rei estava saindo de uma determinada de um determinado evento, e na saída tinha um pedinte, um mendigo. Você conhece esse conto? Não, e o rei estava com 7 moedas de ouro num saquinho. E todas num saquinho. E aí o pedinte pediu uma ajuda pro rei, o rei abriu o saquinho e deu a primeira moeda. E aquele homem ficou, nossa, uma moeda de ouro, né? Nunca tinha gostado de uma moeda de ouro na vida. E o rei foi dando essas moedas, até que quando chegou, ele deu até a 6ª, quando chegou na 7ª, ele viu que naquela moeda estava cunhado o rosto dele, do rei. E ele falou pro pedinte, olha, essa aqui eu vou guardar, porque eu tô com um filho recém-nascido, e quando ele crescer, eu vou entregar para ele ter uma moeda com o meu rosto. E então se despediu ali do pedinte, que agora, naquele momento, tinha ficado riquíssimo, tinha dinheiro pro resto da vida, para as gerações todas dele, depois dele. E quando o rei passou, o pedinte puxou um punhal, apunhalou o rei, matou-o e levou a 7ª moeda. E aí, com a orientação do Padre Max, ali numa homilia, nós contamos essa história pro Rafa no livro e falamos, olha, é isso que Deus quer de nós. Ele nos dá 7 dias. Ele só pede pra gente estar com ele em um dia, que é o domingo. E nós vamos apunhalá-lo. E depois desse conto... mas o Rafael já tá com uma idade assim, que dá pra contar. Claro, óbvio. A vontade dele de ir pra missa mudou depois desse conto. E tem uma consciência maior, né? Uma consciência mais viva. Por isso que as histórias são a grande chave, né? São a grande chave porque a gente às vezes não compreende as coisas de forma meramente teórica. E esse talvez seja o grande erro dos pais, né? Às vezes a gente quer ser muito teórico com os filhos, usar muitas palavras, mas às vezes as histórias cativam mais, né? Cativam muito mais. As histórias cativam bem mais. E você sabe, André, que quando eu comecei a criar o hábito de ler, um autor que me ajudou muito foi o Rafael Cifuentes. É que eu tô anotando aqui tudo que eu precisava. Não, eu sei. E aí, os livros do Rafael Cifuentes... DR do Casal ao Vivo. Porque senão eu esqueço. Você traz uma ideia e ele também, aí eu anoto para não esquecer, entendeu? E os livros do Rafael Cifuentes, ele fala muito com o coração. E ele conta muitas histórias de testemunho que ele escutou no confessionário, nas orientações espirituais. E o quanto, que nem a fortaleza, a paciência, vários livros dele, né? Não lembro todos. O quanto esses livros me tiraram, por vezes, do meu aprisionamento, do meu egoísmo, sabe? Então, eu fico pensando assim, puxa, é mais difícil, às vezes, começar com uma obra dessa. Então, começa com um livro que te sensibiliza, que toca o seu coração, né? Então, tem um livro que esse não é do Rafael Cifuentes, é do Francisco Faus, A Paciência. Que eu passei a entender os motivos da minha impaciência dentro da minha casa, com os meus filhos, com o meu marido, no meu trabalho, né? Que tem muito a ver com a dificuldade de padecer ao sofrimento. E por que eu tenho dificuldade de padecer as contrariedades e o sofrimento? Porque eu estava muito centrada nas minhas vontades e nos meus desejos, né? Sim. E aí esse livro, eles vão abrindo uma espécie de janelas que vão te mostrando, puxa, olha, isso não acontece só comigo, né? Isso faz parte da natureza do ser humano.
Traz um pouco... Existe todo um aparato modernista para nós sermos centrados nas nossas vontades, né? Você tem que se aceitar, você tem que... Você, do jeito que tá bom. Não fica se preocupado, né? Mas esse é o ponto importante, né? Se a gente tivesse a consciência, se todos nós tivéssemos a consciência de como é importante a leitura desse tipo de obra, por mínimo que seja, a gente veria que não é muita coisa que se nos pede, não é? 15 minutos por dia de uma obra como essa vai te dar uma sabedoria imensa, se você também souber refletir sobre ela. Porque, é claro, não basta ler 1 milhão de livros. É preciso ler, meditá-los, para que isso se torne sabedoria. Uma leitura ela só se torna sabedoria quando ela é meditada. Então, quando eu leio uma obra dessa e medito, reflito sobre ela, então eu consigo tirar tantas ideias que vão se tornar chave na minha vida que, de alguma maneira, é muito pouco o que isso nos pede, né? Mas sempre temos que ter em mente isso. Grandes ações ou boas ações, elas também nascem de bons pensamentos. É o que o padre também falou na missa hoje, né? Boas ações nascem de bons pensamentos. Então, por isso, cuidar daquilo que entra na nossa mente, naquele nosso pensamento, nosso imaginário, é de fundamental importância para que a gente viva uma vida virtuosa. Isso é de fundamental importância. Vale para nós e vale para nossos filhos. Aquilo que a gente apresenta, se a gente coloca ele em contato com grandes ideias e grandes mentes, ele também vai ter uma formação indireta e uma predisposição maior para realizar boas ações. E amar realizar essas boas ações. Esse é o objetivo da formação do imaginário também. Que a literatura oferece de uma forma profundíssima. Né? Boas ideias, bons comportamentos, boas atitudes, bons critérios, valores, virtudes, que são meios para nos levar ao fim, né? Exatamente. E eu me lembro que quando eu li aquela Memórias do Subsolo, nossa, como aquele livro foi difícil para mim, sabe? Eu tava grávida. Dostoiévski, né? Eu tava grávida do Tomás, eu falava, gente, mas que homem carregado, né? Aí eu fui entendendo, todos nós temos um subsolo que a gente boicota. Aliás, foi nesse clube de leitura que você leu esse livro que você conheceu o professor André. Exatamente. Foi no clube de leitura do professor Vitor Salles. Legal. Mas percebes, olha só que interessante falar, a literatura ela é a chave para autorreconhecimento. Tem coisa na nossa vida que a gente passa sem reconhecer que nós temos. E a literatura é essa chave que vai nos desmascarar. Eu acho que a literatura tem o papel de desmascarar-nos. Para nós mesmos. Para nós mesmos. Essa é a grandeza da literatura, né? Como eu contei também ontem a história do rei Davi. Para mim parece o exemplo mais claro. Conta essa história aqui, vamos lá. Conta a história do rei Davi. A gente tem mais 8 minutinhos. Aí a gente finaliza com a história e vou fazer uma adaptação dessa. Mas é a história do rei Davi, né? Conta que quando ele tomou a esposa de Urias e chegou a matar Urias depois, né? Mandá-lo pro fronte de batalha, dizer assim. Ele não estava arrependido. Ele não tinha se arrependido. E aí Deus mandou o profeta Natan para ir falar com Davi. E aí, quando Deus manda o profeta Natan, o que nós imaginamos? Ele vai repreender Davi, dizer que ele descumpriu o mandamento, vai argumentar contra Davi. Mas não é o que Natan faz. Natan, ao invés de usar argumentos, ele usa uma história. Ele fala assim, rei, imagine que há 2 homens, um homem rico e um homem pobre. O homem pobre ele tinha apenas uma ovelhinha que ele amava mais do que todas. Era a grande pérola, o brilho dos seus olhos. Enquanto o homem rico ele possuía inúmeras ovelhas. E quando veio um visitante na casa do homem rico, o homem rico ia oferecer um jantar, mas ao invés de pegar uma de suas ovelhas, ele entra na fazenda do seu vizinho pobre, rouba-lhe a única ovelha, sacrifica e toma e oferece como banquete. Rei, o que você acha que esse homem merece? E o rei Davi, inconformado, este homem merece a morte. Este homem é réu de morte. E o profeta Natan responde, este homem és tu. Porque ele foi lá e roubou. Exatamente. Davi não tinha entendido a gravidade do que ele fez, a não ser através dessa imaginação. E aí, nesse momento, Davi cai em si. Né? E depois escreve um dos salmos mais belos que a gente tem, o salmo do Miserere, né? Tende piedade de mim, Senhor, e pela multidão das vossas misericórdias apagai a minha culpa, né? Que é um salmo que se canta também comumente. Então, o que aconteceu? Davi ele só teve real consciência do mal que ele tinha feito quando ele foi tocado na imaginação, quando ele foi tocado por uma história. E acontece conosco também. Às vezes a gente tem um defeito e a gente não reconhece, a não ser quando a gente lê em uma história
e contempla um personagem que possui também. E isso, de alguma maneira, por isso que eu digo, a literatura nos ajuda a descortinar a nossa alma. A literatura é uma grande ferramenta para o autoconhecimento. E o autoconhecimento é uma coisa extremamente necessária para a gente poder desenvolver uma vida plena, virtuosa, uma personalidade madura. E quanto mais a gente experimenta esse banquete literário guiado, né, principalmente por pessoas como você, professor Vitor, Guilherme, né, entre outros grandes literários aí que nós temos, né, mentores da literatura, maior a nossa capacidade de lidar com as diversas circunstâncias da vida, mas também de buscarmos a verdade. Com certeza. Porque nós passamos... Não é bem buscar, né? Nós passamos a conhecer essa verdade. Exato. E além de conhecer, nós queremos experimentá-la, né? Não é só se apaixonar-se pela verdade, mas é amar e querer contemplá-la em nossas vidas, exatamente, né? Exatamente. E esse é um grande ponto, né? Por isso que aquela ideia dos transcendentais, ela é muito, muito útil para que nós entendamos essa formação integral, né? Porque, veja, às vezes a literatura vai nos apresentar certas coisas e a gente vai ter a atenção despertada pela beleza daquela obra, pela beleza daquela descrição. Só que o que é a beleza? A beleza é uma expressão sensível da verdade. A beleza é uma expressão sensível do bem. Então, quando a gente é formado na beleza literária, artística, de alguma maneira, a gente está criando e preparando o caminho para que a gente também possa conhecer a verdade, para que a gente possa abraçar o bem. E é isso que a beleza literária ela também nos faz, né? Ela nos faz, claro, estar sempre em busca da verdade, buscando essa verdade e abraçando-a cotidianamente, né? Às vezes com mais vigor do que antes. Então, quando a gente desperta para algumas percepções através da literatura, a gente pode perceber que a gente não estava buscando a verdade tanto quanto a gente deveria. E a literatura nos coloca em uma contradição. A gente fica na parede. Preciso fazer alguma coisa. O que farei para ver uma vida mais íntegra? Para que eu possa vencer aquele defeito, que é o meu calcanhar de Aquiles e eu estava evitando olhar para ele. Então, a literatura ela vai nos obrigar. A literatura, a filosofia também, por que não? Vão nos obrigar a buscar essa verdade, essa bondade, de uma forma mais séria, de uma forma mais comprometida. Então, quando eu percebo que uma coisa tem uma ideologia, né, e eu tenho ferramentas filosóficas de pensamento para desconstruí-la, para entender a sua maldade, então eu, de alguma maneira, me torno muito mais consciente. E isso influencia mais na minha vida e na vida daqueles que estão ao meu redor, não é? Maravilha! Quer finalizar? Bom. Deixar algum... Obrigado, André. Obrigado pelo convite. Pela sua estada aqui conosco. Foi muito bom. Você trouxe luz para muitos professores, para muitos pais e com certeza essa luz chegará nas crianças e nos adolescentes aqui de Campo Grande do Harmonia. Muito obrigado, Daniel. Obrigado, e muitos Thalita. sairão enamorados pelo esse banquete de ideias e de livros, né? Já fico muito feliz por isso. Esse é o objetivo também. Maravilha. André, muito obrigada. Por favor, conheçam o Instagram do professor André. Professor André Fonseca. Isso, é prof.André Fonseca. O André faz indicações literárias fantásticas, né? Tem algumas lives também. Sim. E o André também oferece algumas vagas, poucas vagas, né, professor? De mentoria para adultos, crianças e adolescentes. Então, é uma oportunidade aí para quem está querendo começar. Uhum. E eu acho que essa mentoria é muito válida para nos disciplinar e nos enamorar pela literatura. Com certeza. Muito obrigada, André. Obrigado, Thalita, Daniel. Espero voltar para Campo Grande em outros momentos. Com certeza. Com toda a família. Isso mesmo. Exatamente. Vamos conhecer o Pantanal, bonito. Com certeza. Muito obrigado. Obrigada, gente, e até mais.